Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Que legal, nós estamos agora no segundo vídeo desse novo trimestre de 2018, porém... ainda estamos em 2017! Então se você comentar nos vídeos anteriores, nós estamos adiantando um pouco as nossas gravações aí para nós podermos viajar, podemos ver os familiares, né, e termos uns dias de férias, né? Então, sejam bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas. Como eu falei, é um canal que busca explorar alguns assuntos, nos aprofundar ainda mais em alguns assuntos. Está um pouco mais difícil nessa lição, porque essa lição já não é uma lição temática que segue um livro, né? O autor está trazendo vários textos para tentar construir alguns raciocínios. Parece que cada nova lição é uma repetição da anterior, né? Então nós estamos tentando e nos esforçando aqui para trazer algo aí que possa enriquecer um pouco mais o seu estudo da Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, né, os estudos das entrelinhas, queríamos ainda agradecer alguns comentários que nós conseguimos pegar ainda, do Oséias Franca, da Edilza Nascimento, o Rafael Costa, a Lúcia Souza e o Wagner Barros. Lembrando que nós estamos perguntando para vocês, inscrito e não inscrito aqui do canal, se nós devemos continuar com esse formato de 60 minutos ou se é melhor para vocês estudarem se nós dividirmos os vídeos em vídeos de 11 a 12 minutos, claro, né, editados, com temas e perguntas, cada vídeo trazendo um tema específico. E mantendo a coesão lógica. É isso, mantendo a coesão da semana. Então, muitos já têm se manifestado, alguns a favor, a divisão, outros dizendo que tá bom assim o vídeo inteiro. Então, continue se manifestando. E outros contra. E continue se manifestando para que a gente possa aí ter uma noção se nós vamos dividir ou não, se vamos manter esse formato original. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então. A segunda lição dessa semana traz como título geral Vejo, Quero e Pego. E vale ressaltar, né, que novamente nós falamos isso no primeiro vídeo, que essa lição ela é de um autor somente, o John Matthews, né? Ele é californiano, professor nos Estados Unidos, e novamente é importante que você traga isso para os seus alunos. Ele traz uma visão, constrói um jogo de linguagem, né, Ricardo? Muito próprio da cultura onde ele mora, onde ele se desenvolveu. Talvez essa cultura, talvez esse jogo de linguagem não se aplica, por exemplo, ao Samu Kombi lá da Angola, nosso amigo, né? A nós aqui do Brasil. Aqui do Brasil, o pessoal que mora na China, o João Cavaco de Portugal e outros amigos aí que estão espalhados aí pelo mundo que assistem o nosso canal. Então, assim, tenha em mente que há esse jogo de linguagem tendencioso à cultura do autor, né? Nós estamos tentando agora sair desse jogo de linguagem da cultura dele e tentar resgatar um pouco o jogo de linguagem bíblico, ok? Vamos lá então ao estudo do tema de domingo, o Evangelho da Prosperidade. E aí o Alexandre preparou para a gente aqui, né? Ele vai elaborar um pouco, fazer uma elaboração histórica sobre a origem, né, dessa teoria, desse molde, desse paradigma do Evangelho da Prosperidade, né, Alexandre? É chamada Teologia da Prosperidade, né? Na verdade, vamos tentar entender como ao longo do cristianismo, de diferentes formas, foi abordada a questão do cristão e os bens, o cristão e as posses, o cristão e os pobres, né? Vamos começar primeiro com o Evangelho de Cristo. Se a gente vai para os Evangelhos, a gente percebe em Cristo não uma opção preferencial pelos pobres, isso é uma coisa interessante. Jesus não faz uma opção preferencial pelos pobres, nem uma opção preferencial pelos ricos. Jesus faz uma opção preferencial pelos pecadores. Ele visita pecadores pobres, ele visita pecadores ricos. Ele oferece alimento para pobres, ele come na mesa dos ricos. Ele visita a casa de Zaqueu e ele visita a casa da viúva pobre. Então, Jesus, ele não faz distinção de classe social. O Evangelho de Cristo não tem espaço para esse tipo de distinção. Tanto é que, no momento em que Jesus tem os pés ungidos por perfume, né? E Judas, os discípulos criticam a mulher, dizendo que poderia ter usado esse dinheiro para os pobres. Jesus fala, os pobres sempre terão contigo. Então vocês sempre terão os pobres com vocês. Nesse momento não é para ajudar os pobres com esse dinheiro, não. É para eu ser ungido para o meu sacrifício. A gente segue, e se a gente for lá para o cristianismo primitivo, a gente vai ver situações, como o próprio texto que a lição traz dessa semana, em que crentes mais pobres são acolhidos por crentes com melhores condições. Mas é interessante porque a partilha que os cristãos primitivos faziam aí no primeiro século era uma partilha do pouco que tinham.
Então, muitas pessoas pobres, muitas pessoas com poucas posses, partilhando entre si com aqueles que mais necessitavam o pouco que eles tinham. Então, realmente, aquela ideia de que eles eram unidos no partir do pão, às vezes no partir até da miséria, ele se encaixa muito bem no cristianismo primitivo, né? A gente percebe no cristianismo romano, avançando agora no segundo, no terceiro, no quarto século, um desenvolvimento daquilo que a gente pode chamar de caridade política. A partir do segundo século, terceiro século depois de Cristo, nós temos a figura das matronas romanas, que eram viúvas ricas romanas, pessoas de muitas posses, que usavam no acolhimento aos pobres um instrumento de ganho de importância política. Enquanto os romanos homens ricos, eles realmente patrocinavam festas cívicas, organizavam grandes eventos cívicos para angariar apoio político, as matronas romanas, elas apoiavam pobres e com isso ganhavam destaque dentro da igreja, né? Então era uma caridade política. Na Idade Média, a coisa começa a ficar mais interessante para nós já, nos aproximando da ideia da teologia da prosperidade depois. Porque na Idade Média, todo o cristianismo ele é pensado em função de uma sociedade estratificada. Então nós temos 3 ordens sociais. O clero, que são aqueles que oram, a nobreza, que são aqueles que guerreiam, os nobres, os donos da terra, e os camponeses, que são aqueles que trabalham. E essa divisão social ela é posta como apresentada por Deus. Deus define uma distinção social para a religião católica medieval e esse ordenamento ele é inalterável. A autoridade está no poder porque ela foi posta por Deus e o nobre ele tem todo o direito de exercer poder sobre o servo. Mas ao mesmo tempo, aquele que tem posses tem a responsabilidade de acolher o pobre. Então o pobre ele é muito visto como um símbolo de Cristo e como um canal que Deus usa para testar as pessoas. Então eu vou ter a oportunidade de manifestar a minha fé, de manifestar as minhas boas obras e de me penitenciar, durante a Idade Média tem muita ideia de penitência, ao acolher um pobre. Agora a gente avança. Essa perspectiva da Idade Média, ela funciona muito bem nessa sociedade estratificada. Mas já no século XVI, a situação é bem diferente na Europa. Por volta do século XVI, a gente tinha uma burguesia desenvolvida. Burguesia eram os ricos comerciantes. E esses ricos comerciantes, eles não viam se representados nessa sociedade dividida nas 3 classes sociais medievais. Esses ricos comerciantes não se viam representados na religiosidade católica, que dizia que cobrar juros era o pecado da usura. Que ter lucro no comércio, ter lucro no negócio, era pecado. Então, qual vai ser a visão que os burgueses, esses comerciantes ricos vão desenvolver da religião? Eles elaboram uma religião, uma visão de fé, que diz que ter posses é sinal de ser abençoado por Deus. E de que trabalhar muito é um sinal de ser abençoado por Deus e de agradar a Deus. Então a ética do trabalho como o elemento que dignifica o homem, a ideia de que nós devemos ser laboriosos, que com o trabalho nós nos aperfeiçoamos, que com a riqueza que nós temos nós simbolizamos bênçãos de Deus, é um sinal de que você é salvo, é você ser rico, você ser abençoado por Deus. Vai estar lá no pensamento calvinista isso. Essa teologia ela surge com a ética protestante por volta do século XVI e é muito bem analisada pelo sociólogo Max Weber. Pensamento weberiano no livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né? Agora vamos chegar finalmente na teologia da prosperidade. Percebe que eu falei até agora como em cada momento histórico o cristianismo se organizou para justificar a sua sociedade, em contexto com a sua sociedade. A nossa sociedade não é mais a mesma do passado, a sociedade mudou ao longo do tempo. E o cristianismo, ele acabou tomando algumas formas e alguns desvios na nossa sociedade em relação àquilo que tinha sido apresentado com a mensagem de Cristo inicialmente. O que a teologia da prosperidade diz hoje? A teologia da prosperidade ela surge num mundo em que todas as coisas se transformam em mercadoria. Tudo no nosso mundo é mercadoria. Tudo no nosso mundo pode ser comprado ou vendido. A gente encontra a gente vendendo até órgãos no mercado negro. A gente vê, volta e meia, matéria de moça não sei aonde leilou sua virgindade. A gente vê por aí gente vendendo a sua vida. O que é o trabalho e o seu salário? Senão você vendendo parte da sua vida, vendendo tempo do seu trabalho. Tudo na nossa sociedade pode ser comercializado, inclusive a religião. Então, na visão, e essa é uma grande inovação da teologia da prosperidade do cristianismo hoje,
é que a religião passa a ser cada vez menos relacionamento e passa a ser cada vez mais prestação de serviço. Qual é o serviço que eu tenho na religião agora? Eu ofereço dinheiro, eu ofereço oferta, eu ofereço de certa forma penitência e eu ganho em troca a bênção que eu pedi. E aí a gente vai ter aí um monte de pastores que vendem fronha ungida, que vendem água do Mar Morto, que vendem sabonete abençoado, que vendem vassoura abençoada, num processo de sincretismo religioso, com toda a sorte de influência. E esses pastores vão dizer que, em troca da bênção financeira, de você abençoar a Deus, por meio da sua oferta, você recebe uma bênção maior de Deus. Você semeia e você colhe depois. Transforma a relação nossa com Deus numa relação comercial. Isso é um problema terrível. Porque a visão social, a visão predominante da nossa sociedade é a visão comercial. Tudo é comércio, tudo é vendido, tudo é comprado. E quando essa perspectiva invade o pensamento religioso, ela toma o nome de teologia da prosperidade. A ideia de pessoas agora que num sonho de ascensão social compram de Deus a bênção. Isso é um problema, a gente vai tratar mais à frente sobre o processo de alienação que é isso, porque separa o sentido que nós atribuímos para a religião do significado real que ela deveria ter. Ainda no tema aqui de domingo, o Evangelho da Prosperidade, né, o autor vem trazendo o texto de 2 Coríntios 8, de 1 a 7. E o que nós vamos trazer aqui nas entrelinhas é só explorar um pouco sobre as situações econômicas dessas igrejas, né, como funcionava a relação nelas. Porque assim, se você for ver lá 2 Coríntios 8, de 1 a 7, pura e simplesmente, sem outras informações, né, sem compor uma paraxá, né, uma porção, vamos dizer assim, paraxá é porção bem feita, você não vai entender muita coisa. Então vamos lá, dá uma lidinha lá. Também, irmãos, vós vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Beleza, pode deixar. Vamos lá. Primeira coisa, o apóstolo Paulo aqui, segundo aos Coríntios, tá? O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, a gente tem que recorrer a um estudo, e lá na primeiro aos Coríntios. Lá em 1 aos Coríntios, a gente vê que o apóstolo Paulo já esteve lá, né, e que ele, seguindo o que ele vinha fazendo nas demais igrejas, né, a gente estudando o livro de Gálatas, a gente viu, ele passou por Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e a gente sabe, em uma análise, um estudo conjunto com o livro de Atos, o que aconteceu. Vamos começar a história do princípio, né? Mais ou menos assim. Logo que Cristo ascende ao céu, esse começo dessa igreja aí, essa igreja primitiva, não tinha tanto assim necessidade. Os pobres não passavam tantas necessidades. Por quê? Porque muitas daquelas pessoas achavam que Jesus ia voltar na geração deles, né? Eles tendo um pouco mais de idade, coisa e tal, e demorou um pouquinho mais do que eles esperavam. Mas eles já traziam as suas coletas, rendiam bens e traziam lá junto aos discípulos, e isso era utilizado para os necessitados. O tempo foi passando, muitas daquelas pessoas, algumas morreram, né? Às vezes foi esfriando a mesma coisa, e a gente vê lá em Atos 11, fala de Ágabo, né? Era um profeta de Deus que fala de um período de muita fome. Esse período de fome, depois a gente sabe que aconteceu no reinado de Cláudio. E o apóstolo Paulo, Barnabé, né, passaram pela Galácia arrecadando donativos, e passaram também pela região da Macedônia, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está usando o exemplo do pessoal lá da Macedônia. Lá na Macedônia a gente tem os bereanos, lá a gente tem os filipenses, né? E o que acontece lá? Lá era uma região que também não era muito rica, era uma região pobre. O apóstolo Paulo nem sequer cogitou a princípio de pedir donativos para eles. Mas eles se prontificaram, quase que imploraram para o apóstolo Paulo: não, o pouco que nós temos, nós queremos dar, nós queremos ajudar os irmãos da Judéia. E aqui em Coríntio, aqui nessa segunda carta ao Coríntios, em um estudo comparado com 1 Coríntios, nós percebemos que o que aconteceu, mais ou menos, o apóstolo Paulo esteve lá uma primeira vez, incentivou o povo a preparar os seus donativos, e
e tudo bem se prontificaram, mas esfriou. A questão esfriou e agora o apóstolo Paulo aí está mandando uma carta falando para que eles tomem, eles prestem atenção no exemplo do pessoal lá da Macedônia, né? Eles, uma igreja tinha muito mais recursos do que o pessoal da Macedônia e ficaram nessa frieza toda, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para eles, olha, antes de eu chegar aí, vocês se reorganizem aí, né? Os macedônios dando menos estão dando mais. Isso. E provavelmente, né, deveriam ter pessoas ali, né, isso é dedução, vamos dizer assim, que talvez estivesse dizendo que aqueles recursos do apóstolo era para o próprio apóstolo Paulo, para ele utilizar para o seu benefício próprio, né? Ficar andando de helicóptero. Para ficar andando de helicóptero, para ficar andando de iate, fazendo reunião aí no meio no Caribe. Comprar fazenda e boi. Isso, alguma coisa desse gênero. Mas sabemos muito bem que não era nada disso. Legal, pessoal. Continuando nas entrelinhas, agora na segunda-feira, visão espiritual obscurecida. Na linha da lição, vem trazendo a parábola do semeador, né? Mateus 13, verso 3 ao 7 em diante. E o que nós queremos aqui é só explorar um pouco mais sobre as pontes, né, que essa parábola faz com outros textos bíblicos, né, cara? Isso. É uma entrelinha muito simples, porque não está na linha da lição, né? Ela simplesmente cita a parábola e só enfoca o terceiro solo, né? A maioria das pessoas sabem, né, o que é isso. As aplicações. Eu vou explicar aqui de novo, né, o que é uma Midrash Haggadah. Midrash Haggadah é uma história, né? E dessa história você tira conceitos. Isso, nós falamos isso no primeiro. Você tira conceitos. Isso também chama de parábola, né? Isso. No grego utiliza a expressão parábola, né? Que significa colocar lado a lado. Já fica um pouco mais parecido. Você pega um conceito, coloca um conceito do lado do outro, você tira mais ou menos isso. Então vamos lá. Daí a gente tem aqui, temos um semeador, né? O semeador, esse semeador é a pessoa de Cristo, é Cristo, né? E de certa forma, ele como sumo sacerdote e todos aqueles os obreiros dele, né? que vão levar, todos os sacerdotes que vão levar esse evangelho junto com ele. Tá, aí a gente tem as superfícies, né? Aquela semente que é lançada dentro do caminho, a superfície é dura. Então coloca a superfície dura do lado de um coração duro. Essa semente ela nem entra no coração, ela fica exposta. Aí vem o pássaro é um conceito aqui, né? Satanás, na verdade. Esse pássaro, Satanás vem e leva esse evangelho antes que esse evangelho entre no coração. Aí a gente tem o segundo terreno, pedregoso, né? Na NVI fala rochoso, né? Que é no sentido de que não suporta as provações. Ou no sentido assim, aquela pessoa muito passional. É muito comum isso também, na igreja, não gosto muito, sabe? A pessoa começa a fazer um sermão, né? E daí no final do sermão, quando ele vai fazer o apelo, começa a tocar uma música. Gente, até mamífero, qualquer bicho, se você tocar uma música muito melódica, ele começa a chorar, a emoção não é verdadeira. Esse tipo de coisa eu não acho de bom gosto de maneira alguma. E acaba fazendo com que atrai esse tipo de pessoa. A pessoa não deve vir por emoções... Por manipulação emocional. Manipulação emocional, assim, rápida. A pessoa às vezes se emociona, sai, se pergunta o que ele falou. Não sei, eu estava chorando. Não sei, eu estava chorando. Deu vontade de chorar. Por que você chorou? Não sei também. Não sei, no filme da Disney também chora de vez em quando. Então assim... No comercial de margarina, né? Se for no comercial bem feito, escorre umas lágrimas. Nada contra quem faça, eu acho desnecessário. Mas vamos deixar o Espírito Santo tocar e não o pianista. Esse terreno pedregoso, né, também poderia ser não só aquela pessoa que não suporta a primeira aprovação e já se desvia, mas essa pessoa que vai ao cristianismo com muita emoção, mas na verdade ela não tem aquela... Não enraiza, é superficial. Não enraiza, exatamente. A raiz ela é superficial, então qualquer coisa morre, né? A raiz não se aprofunda. Aí os espinhos, que é o que está na lição, né? Que é o que está no corpo da lição, fala que cuidados, riqueza, deleites da vida, né? Os atrativos do mundo, na verdade seduzem a pessoa e sufocam esse evangelho. Daí não é nem que não criou raiz, sabe? Já há uma raiz, mas
o mundo sufoca esse o broto não consegue florescer, produzir frutos, né? E daí aquele que deu fruto, né? Que daí a gente fala que é o fruto, os frutos do Espírito Santo. É aquele que deu fruto, a semente a rumache, vamos dizer, a letra já entrou na mente, conflito com o coração, aquilo que a gente estudou, o Espírito Santo escreve e ele começa a servir, aceita essa lição e começa a servir, ou seja, produzir os frutos do Espírito e trabalhar com os dons que Deus lhe deu. Na terça-feira, né, hoje nós vamos cumprir o horário, nós estamos um tempo bom agora, hein? Na terça-feira traz Passos da Cobiça, né? E aqui o autor na linha vem trazendo sobre no jogo de linguagem que ele faz, de que Satanás fez um marketing, né? Talvez pelo marketing dele que Eva tivesse caído. Nós até comentamos aqui, acho que assim, os autores têm liberdade, né, de analogia, como nós temos a nossa liberdade, né? A gente pode usar o nosso jogo de linguagem aqui na entrevista, nós não estamos vinculados a nada. Mas é perigoso também a gente se distanciar demais, né? Ou tornar contemporâneo demais a aplicação de um texto que muitas vezes foi escrito há alguns anos, né? Há 1.600 anos atrás, mais que 1.600 anos atrás, na verdade, né? Vai dar 3.600 anos. E aí você acaba, talvez, perdendo algum valor. Você ajuda, talvez, por um lado. Eu entendo que às vezes você ajuda as pessoas dessa época a entender o significado. Mas aí nós vamos perguntar aqui para o Alexandre, né? Se seria isso mesmo, o pecado seria um fruto, ou seria o fruto, né, do pecado, lá do conhecimento do bem e do mal, seria uma mercadoria, então, porque assim... Resultado de marketing. Resultado de marketing você faz o marketing... Ela comprou a história da serpente, né? A propaganda. A propaganda. Vamos lá. Primeira coisa para deixar claro, eu sou historiador e eu tenho muita preocupação com um negócio que os historiadores chamam de anacronismo. O que é o anacronismo? É quando eu pego categoria de um período e eu uso essa categoria de um período em outro período como se ela fosse presente lá, como se ela fosse real lá. Então, fazer isso é ir contra o tempo. Então, estar fora da noção de tempo correta. Por isso, anacrônico. Por que eu acredito que é um anacronismo você falar em publicidade aqui? Eu acredito que não é feliz. Porque, primeira coisa, lembra que eu falei uma característica do cristianismo contemporâneo, cristianismo atual? É um cristianismo que transforma tudo em mercadoria. Então, o pastor não é mais o pastor. O pastor é o prestador de serviço. O pastor presta serviço. Gente, o pastor não é um prestador de serviço. O pastor é um ministro do Evangelho, no Evangelho eterno. A profissão do pastor é diferente de todas as outras profissões nesse aspecto. É um ministério santo. Agora, a igreja. Eu transformo a igreja num clube. Num lugar onde eu vou ter sociabilidades e onde eu vou pagar para ter acesso. Pago com dízimo, com ofertas. Não é isso. A igreja não é um clube. A igreja é uma comunidade. Então as relações elas são diversas. A gente não tem que tomar cuidado quando usa esses conceitos. E para mim aqui o autor não é muito feliz quando ele fala que aquilo que a serpente estava fazendo com Eva era uma propaganda. Porque era uma jogada de marketing, então o fruto ele era uma mercadoria. E Eva estava comprando a mercadoria. A gente coloca tanto Adão quanto Eva nessa situação numa condição totalmente passiva. Eu estava lá como consumidor. Isso. Aí veio a serpente, me ofereceu um produto e eu fui seduzido. Não! Mercadoria a gente escolhe comprar ou não, a gente escolhe consumir ou não, simplesmente, e isso não tem lá depois um grande efeito. Adão e Eva, ao tomarem do fruto, primeiro Eva ao se separar de Adão, depois quando ela se aproxima da árvore, ela contempla a árvore, ela toma o fruto e ela come do fruto, ela estava agindo em rebeldia contra Deus. A questão ali não é que a serpente foi... uma boa marqueteira, fez uma propaganda boa e conseguiu conquistar Eva. A questão é, tanto Eva quanto Adão escolheram desrespeitar uma ordem expressa de Deus. E mais, quando Eva cai, ela tinha uma intenção ali. A intenção dela era ser igual a Deus. Ela pretendia sair da sua condição de criatura e acessar conhecimentos que só eram permitidos a Deus. Então, falar que a serpente foi uma boa marqueteira, fez uma boa jogada de marketing e comparar a queda de Eva
com o nosso consumismo hoje, nossas relações de consumo hoje, não é uma comparação que consegue trazer para a nossa mente o sentido do que foi a decisão de Eva e de Adão de estarem longe um do outro, de se aproximarem do fruto, de tomarem do fruto e de comerem em rebeldia contra Deus e tendo por intencionalidade ocupar o lugar divino. São coisas diferentes. Legal. Ainda no assunto aqui de terça-feira, né? O texto da linha que traz é Gênesis 3, verso 1 até o verso 6. E o que nós preparamos aqui de entrelinhas, na verdade, é para explorar um pouco sobre o que está na Torá, na Bíblia, que nós conhecemos, mas tem um outro livro judeu que também traz várias histórias bíblicas, né, Ricardo? Que traz várias analogias, várias parábolas bíblicas. Qual livro é esse? Midrash. Midrash. Isso, a Midrash. Então eu vou fazer um paralelo aqui entre Torá e entre Midrash. Antes de fazer esse paralelo, eu só vou complementar a fala do Alexandre e explicar um pouquinho mais a minha opinião com relação à música de apelo. Uma coisa é conteúdo. O que está sendo pregado. Um conteúdo, um sermão desprovido de conteúdo, onde se coloca um apelo, uma música de apelo no final só para comover, isso não é recomendado no público. É sentimentalismo. Isso. O enfeitar, se tiver o conteúdo e a musiquinha lá, tudo bem, mas a falta do conteúdo me incomoda um pouco. Só contar a história triste para os irmãos chorar? Isso, só contar a história triste, não. É preciso conteúdo. A palavra de Deus, ela tem que ser rica. A forma com a qual você vai envelopá-la, e publicidade, na verdade, é isso, né? Muitas vezes publicidade vende um produto ruim como se fosse um produto bom. O importante é o seguinte, o conteúdo tem que ser bom. Se você vai colocar uma embalagem bonita, colocar uma música lá para ficar mais bonito o seu sermão, é diferente. Mas isso não pode de maneira nenhuma, isso não pode de maneira nenhuma suprimir um conteúdo bom, um conteúdo que seja agradável, não só a quem ouve, mas agradável a Deus também. Então vamos lá, agora a Midrash. Questão da Torá. Nós vamos falar de Gênesis 3. A gente tem, não vou nem dizer que é certo ou que é errado, né? Mas assim, a Midrash é o conjunto de histórias, né, dentro do judaísmo e ele conta histórias também que estão na Torá. Só que sempre tem alguns detalhes a mais na Midrash. Não estão falando que é igual a Bíblia, que é semelhante à Bíblia, que entra no lugar da Bíblia. É um livro da tradição judaica. É um livro da tradição judaica que conta a história do Éden também. Dentro do judaísmo, inclusive, muitos entendem que ali na Midrash tem histórias e não histórias. Outros entendem que não, são histórias. E outros ainda entendem que ora está se tratando de história, ora está tratando de história. Então, dentro do judaísmo mesmo tem essa questão. Mas a título de curiosidade e a título até para desenvolver um raciocínio, ele é útil. Então lá na Midrash, por exemplo, a gente tem na Torá que Adão deu os nomes para os animais. Na Midrash fala não, que Deus chegou para os anjos, quer ver como que o homem é sábio? Eu vou perguntar quais são os nomes dos animais e ele vai me dizer. Então Adão teria captado os nomes e não propriamente nomeado como está na Torá, né? A gente tem um outro detalhe aqui também, o nome de Adão. O nome, Deus teria perguntado para Adão qual seria o nome dele, né? E daí ele falou, Adama, que em hebraico é terra, e Adam, homem, então meu nome deveria ser Adão, ou Adamo, né? E daí ele teria também acertado, vamos dizer, a suposta charada que Deus teria feito. E daí Deus pergunta, e o meu nome? O seu nome deve ser Adonai, porque é o meu Senhor. E daí Satanás, que lá na Midrash é Samael, é o mesmo Rassatã, né? Ficou com inveja disso e bolou um plano para fazer com que o homem caísse. E nesse plano ele possuiu a serpente, né? Possuiu a serpente, e na Midrash, não é minha opinião, pelo amor de Deus, e na Midrash ele deduziu que seria mais fácil que Eva caísse, que se ele fosse Adão não iria cair. Era mais fácil a mulher cair na artimanha dele. Aí a coisa começa por aí a ficar parecida. Só vou adiantar um detalhe. Na Midrash também fala que Eva ela não mordeu de pronto a fruta, o fruto, né? A árvore do conhecimento do fruto da árvore do conhecimento do mal, que ela deu uma mordiscadinha na casca. Uma ilustração é que o pecado seria mais ou menos assim, né? Que você começa com pequenos bocados até que você... isso. Um outro detalhe interessante é que na Midrash o fruto tem nome, né? A tradição católica é uma maçã, na Midrash é um figo.
E na Bíblia? E na Bíblia é um É um fruto. fruto. É um fruto. Na Bíblia é um fruto. Agora vamos para a Torá, né? Que é Acredito que não a melancia, né? Porque se a cobra tivesse enrolada no pé de melancia, não daria certo. Então vamos lá. Aí agora vamos lá. O silogismo, na verdade, eu prefiro a expressão silogismo, né? Que foi construído e que a gente encontra na Torá pela serpente foi da seguinte maneira. Primeiro, Deus disse que se você tocar na árvore ou comer, morrerás. Bom, primeiro que Deus, na Torá a gente não vê isso. Não vê a questão do tocar. Fala apenas em comer. Então ele já começa aí com uma premissa que já tem um equívoco. Para quê? Para induzi-la empiricamente ao erro. Empiricamente, sensivelmente. Porque ela encosta no fruto. Veja, você tocou no fruto e você não morreu. Então, empiricamente, ele já dá uma prova empírica. E eu comi e estou falando. Então, eu desenvolvi essa capacidade. Aí, ele deu um argumento, algo empírico, algo sensível, né, visível, para quê? Para desacreditar o Criador. E introduziu mais uma premissa mentirosa. Se você comer, você será como Deus. Ou seja, ela almejou tomar uma posição próxima da de Deus. Sabe? Julgou Deus mentiroso, julgou Deus egoísta e passou a querer ocupar o lugar de Deus. Primeiro, o caráter de Deus foi colocado em xeque. Depois, a autoridade de Deus foi colocada em xeque. E por último também, o alimento, no caso, o que lhe traria o bem, lhe traria a coisa boa, seria o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não o próprio Criador. Então veja bem, esses três elementos que a gente encontra nesse silogismo, a gente encontra também ao longo da Torá em histórias específicas e são símbolos que estão dentro da Arca do Concerto. Nós temos a Tábua dos 10 Mandamentos que reflete o caráter de Deus. Nós temos o cajado de Arão que remete à autoridade de Deus. E nós temos o maná, é Deus como sendo o nosso único alimento espiritual. Tudo de bom só vem quando nós nos vinculamos a Ele. Ele é o alimento e não qualquer outra coisa. Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá a paz, Ele que nos dá os dons, Ele que nos capacita, Ele que nos coloca o bom entendimento do querer e do agir. Então o alimento espiritual vem dele. Esses três fatores que a gente está falando aqui, se a gente vai no Patriarca dos Profetas e na Bíblia, obviamente, nós percebemos que são os mesmos pontos pelo qual Satanás caiu. Então esses três pontos, ele utilizou para que Eva errasse como ele errou. Induzir ao erro. Agora avançando para o assunto de quarta-feira, que tem como tema, né, do dia ganância, fazendo as coisas do seu jeito. Na linha da lição, o autor traz o texto de Isaías 56, lá no verso 11, diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Acho incrível, né? Você estava falando do Evangelho da Prosperidade, mas você tratou do cristianismo para cá, né? Praticamente do início do milênio para nós, do primeiro milênio. Agora, aqui ele já fala que existiam pastores que eram que nem cães, gulosos, que não falam. E hoje você olhando na televisão, você vê assim que as pessoas estão cada vez mais atrás de poder, de ganância. Transformam o Evangelho em mercadoria. Em mercadoria, puramente em mercadoria e poder e manipulação. O que nós queremos trazer aqui como entre linhas agora é uma análise mais expandida. Como que a gente pode analisar esse verso aqui de Isaías 56, 11 de uma melhor maneira? Qual seria o caminho? Lê para mim o Isaías 56, 1. Tem que ler o capítulo inteiro. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. A minha salvação está prestes a vir. A minha salvação de quem? Quem está falando? De Yahweh. Ou seja, ele é o portador dessa salvação. Ele é o portador da salvação, o portador da justiça. Isso, exatamente. Agora, um detalhe interessante aqui. Yeshua, tem toda uma questão, uma xaropinha com relação
o nome, se é Yoshua, Yohoshua, coisa e tal, não vou entrar nisso, isso é um besterolzinho. Isso é um besterolzinho, mas tem uma questão aqui muito importante. Que o nome Yeshua, né, que é uma forma mais abreviada, que teria o Yud, o Shin, o Vav e o Tzader lá, esse nome, ele tem uma origem, obviamente, de um nome pré-babilônico. E a gente está aqui em Isaías, aqui, antes do cativeiro em Babilônia. E o nome do qual veio o nome Yoshua é Yehoshua. E a gente tem o que aqui? As 3 primeiras letras é o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado, né, o nome, no caso Yahweh, Yud, Rei, Vav, Re. Quando você vai introduzindo um nome, você vê que tem o Re repete 2 vezes, né? Então, Yud, Re, Vav. Essas, a gente, por exemplo, tem Mateus, né? Mateus tem o tetragrama sagrado no nome, no final, é Matiyahu. E Yehoshua está ali no começo. Quando você coloca, quando tu coloca no começo, Yeho. Quando você coloca no final, Yahu. Matiyahu. A gente tem aqui, então, o Yahweh, né? E daí o Shua salva. Yahweh salva. Então, qual que é a minha salvação que fala aqui no versículo 1? Yoshua. Ele, a gente já lê isso no Velho Testamento. Agora vamos lá, 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Beleza. Aqui, primeiro, bem-aventurado. Asherei. A gente tem o Aleph, o Shin, o Het, e daí soma mais um Yud. Esse que para formar o EI, vamos dizer assim, né? Mas ele vem de uma expressão Asher. Aí a gente tem os cognatos possíveis, que é Osher, felicidade. Asher, que é uma conjunção que pode tanto denotar uma relação de causa e efeito, como uma transição de existência. O Isher, que significa marchar, andar, guiar, e vem de uma raiz que é Yashar, que é ser justo ou reto. Então esse bendito está atrelado com todos esses conceitos. Felicidade, transição de existência, o andar, você conduzir nesse processo, e a raiz retidão, conduzir o processo de retidão. Então, quando essa palavra vem empregada, por exemplo, no Sermão da Montanha, vem toda essa conotação junta com a palavra, né? A questão aqui tem um primeiro homem, só que lá a expressão hebraica é enos, que é o mesmo enos, que é o homem mortal. E depois, quando fala em filho do homem, é Ben Adam, que seria os seres humanos. Então, agora lê de novo. Bem-aventurado o homem que faz isso. Enos. E o filho do homem que nisto se firma. Adam. E o guardar, a gente tem a expressão shomer, que daí tem que é um cognato, a gente tem aqui. O chamar seria cumprir ou guardar. Aí shimer, guardar, observar ou filtrar o vinho. Então teria também toda uma questão que nós poderíamos criar junto com o vinho aqui e o guardar o sábado, guardar os mandamentos. E agora uma coisa interessante, que o shuma é ser guardado. Então, numa conotação é guardar, noutra conotação é ser guardado. E o shemer, que é levedura ou preservação. Então, veja bem, o mandamento ele é um caminho de 2 mãos. Então, tem o guardar e tem o ser guardado. Então, tem esses dois objetivos. Verso 3 do capítulo 56. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Aqui nós temos 2 sujeitos distintos, o estrangeiro e o eunuco. Tudo indica que o papel daquele povo, encabeçado obviamente pelos seus líderes ministeriais e de serviço, estava sendo negligenciado ao levar o evangelho a um certo grupo de pessoas. Eles deviam estar entrando naquela onda do Israel étnico, que seria elite só, isso, só para elite. Eles eram elite, a salvação era só para eles, alguma coisa desse sentido assim. E a gente seguindo, vamos lá, 4 e 5. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Ou seja,
o evangelho para estrangeiros, para filhos de estrangeiros que se aproximam de Yahweh e querem guardar os mandamentos e querem cumprir as mitzvot e querem seguir o eterno, né? E os eunucos também terão o seu fruto, também terão o seu lugar, mesmo que não tenham uma prole dali para frente, né? Mas na eternidade eles terão um lugar e o eterno olha para eles também com um afeto. Prossiga lá. 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Qual é o 7? Pode. Também os levarei ao meu santo nome e os alegrarei na minha casa de oração. Ao santo monte, desculpa, né? Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. E os ministros e as autoridades, no caso religiosas, estavam negligenciando isso. Para eunucos, para estrangeiros, continua. 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Pode continuar. Vós, verso 9, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos. Pode parar aqui. Essa questão aqui dos animais vinde comer, aqui é uma alusão aos povos gentílicos. E depois ele vai começar a explicar o seguinte, que os ministros estavam calados, cegos. Depois o Lúcio vai ler, vocês vão perceber isso. Que essas autoridades, elas estavam negligenciando o evangelho para o povo de Deus, para o Israel étnico, vamos dizer assim, e eles estavam caindo na mão de gentios, mas não de gentios que queriam se aproximar de Yahweh, do Eterno, mas de povos gentios que estavam guerreando contra eles e vencendo essa batalha, e morrendo muitas vezes, e indo para cativeiro, como ia acabar acontecendo de fato. Pode-se continuar agora, Lúcio. Verso 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Isso. Se calam. Aquilo que eles tinham que falar, eles não falam. Aquilo que eles tinham que ver, para prestar atenção, para elucidar o povo, eles não enxergavam. O sacerdócio indolente. Isso. Pode continuar. Verso 11, que eu tinha lido no início. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isso. Essa gula, essa ganância, na verdade, era a razão pelo qual eles se desviaram. Eles estavam muito mais preocupados nos donativos, e esses donativos não eram para dar aos pobres, eram para eles próprios. Né? Eles estavam muito mais interessados em alimentar a ganância deles do que levar essa palavra para o Israel étnico, de que o Evangelho, de que a salvação, de que o Messias é para todos, para os gentios, para os judeus, e a gente já vê isso lá em Isaías. E o último verso, né, para concluir o capítulo 56. Vinde, dizem eles, trarei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Estão só preocupados no agora, né? Não estão preocupados com todas as questões. O que me preocupa ao ler isso é um paralelo que deve ser feito com os dias de hoje, né? Ou seja, será que nós, pastores, nós, cristãos, não podemos estar presos nessa sistemática religiosa também, né? Ou seja, nos preocupados se a nossa igreja está bonita, se os nossos cultos estão bonitos, né? Se as pessoas que nós vamos falar ou converter o evangelho, será que o dízimo das pessoas serão grandes? Eu particularmente sinto uma aflição quando eu vejo alguém no púlpito falando do quanto está rico e do quanto vive em opulência e do quanto dinheiro tem e do amigo que conhece que é rico e do fulano de tal que é rico. Gente, o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Então, vamos entender que Jesus não veio aqui para falar de riqueza. Jesus veio aqui para falar de salvação. Então, a gente não tem por que, se somos seguidores de Cristo, falar de riqueza. Eu estou falando que riqueza é pecado. Só estou falando que riqueza não importa nada para o Evangelho. Nada. Riqueza não vale nada. É que nessa geração é difícil as pessoas talvez entenderem isso, né? Com tanta... Por isso é o assunto, né? Evangelho da prosperidade. E eu vejo, assim, às vezes dentro da nossa igreja, algumas pessoas sentem carência, porque lá fora são milagres, são pessoas que dão uma máquina de costura e ganham uma facção inteira, que dão uma carriola e ganham uma construtora, sabe? E aí elas
chega na... Uma bicicleta ganha um carro. Aí chega na igreja adventista, uma igreja que Bíblia, estudo, salvação, Cristo, Jesus está voltando, vamos preparar. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas eu sinto que às vezes quando nós tentamos tratar só dessa forma, as pessoas começam a ter as carências que são criadas, nós tratamos isso no vídeo 1, né? As carências do consumismo que eles precisam, que não são sanadas pelo Evangelho. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Fica uma questão lá, o que você faria, né, com o aluno seu? E a gente tem o problema do dízimo também, né? Eu vi uma igreja, gente, venham pra cá porque aqui o dízimo é 8%. Black Friday de dízimo, né? Se você pagar o dízimo adiantado, você só precisa pagar 7. Tem desconto à vista, dízimo à vista tem desconto. Olha só, o pior é às vezes o contrário. Não, quanto mais você dá o dízimo, quanto mais você dá o dízimo, mais você vai ser abençoado. Gente, o dízimo você dá não para ser, mas porque foi. É porque o dízimo você não dá, você devolve. Devolve. O dízimo é devolvido uma vez que você já recebeu a bênção. Você dá o dízimo sobre aquilo que você já ganhou, não sobre aquilo que você vai ganhar. Acredito que, entrando nessa questão que o Ricardo fala, é interessante a gente trazer a categoria de alienação. O que significa alienação? E a categoria de ideologia Já também. vamos para quinta-feira? Elas casam. Isso, chegando para quinta-feira. Primeiro, o que é ideologia? A gente pode entender ideologia como uma visão falseada da realidade. Uma visão falsa do material. O que eu quero dizer com isso? Materialidade seria a nossa realidade aqui. E de repente existem leituras falsas sobre essa realidade que justificam coisas para nós. Um exemplo de ideologia. Lembra quando eu falei que o cristianismo católico medieval ele foi usado para justificar a divisão da sociedade em 3 ordens? O clero, a nobreza e os camponeses, os servos. Isso é ideologia. A mensagem de Cristo não era essa. A Bíblia não fala disso. E aí, de repente, a gente tem religiosos construindo uma visão falsa de mundo, uma ideologia, para convencer os nobres de que eles estão ali porque Deus quer, o clero que ele está ali porque Deus quer, e o camponês que ele está ali porque Deus quer. César o que é de César, e usam todos os textos. Vamos desviar o texto, vamos usar ele para aquilo que ele me serve. A mesma coisa os teólogos da prosperidade fazem hoje. O que eles produzem não é teologia, o que eles produzem é ideologia, porque é uma visão falseada da realidade deturpando o texto sagrado. Pessoal, vamos entender um pouquinho a categoria de alienação e como que ela funciona. Quando eu tenho uma vida informada por ideologias, por visões de mundo que são falsas, de repente, as coisas passam a ter para mim, pessoalmente, um sentido diferente daquele que as coisas realmente têm. Quando sentido atribuído por mim e significado real das coisas estão separados, eu separo sentido e significado, a gente fala que está numa condição de alienação. Eu estou alheio, está separado, sentido de significado. Vamos trazer para a prática para entender como que isso funciona. Significado real para nós, eu estou fazendo uma aplicação livre do conceito de alienação dentro da ideia de religião. Tá? Então essa aqui é uma interpretação livre, se tem algum sociólogo, algum filósofo aí, me perdoe, tá? É uma associação livre da categoria de alienação. Qual que é o significado real da religião? O significado real da religião e do espiritual aqui é eu entrando em contato com Deus, Deus entrando em contato comigo, prefiro essa perspectiva, Deus se revelando ao homem, Deus resgatando o homem. Esse é o significado da religião. Qual que é o sentido que eu atribuo para a religião? Como eu estou informado por uma ideologia que me diz que tudo é mercadoria, a religião passa a ser o meio pelo qual eu barganho com Deus. Percebe? Outro sentido. Religiosidade alienada. Então, ao invés de eu estar preocupado com as coisas que Deus tem para revelar para mim, eu passo a me preocupar com as coisas que eu posso oferecer para Deus para receber aquilo que eu quero. Qual que vai ser a prática religiosa decorrente disso? Eu vou fazer as coisas para Deus, exigindo uma bênção em troca. E eu vou fazer as coisas para Deus que eu acho que Ele quer.
E eu vou criar um Deus à minha imagem. Então, o que eu quero? Eu quero dinheiro, certo? Porque eu gosto muito de dinheiro. Eu sou uma pessoa que tem, por finalidade da vida, ter dinheiro. Então, o que esse meu Deus quer? Dinheiro pra ele. Dinheiro, porque esse Deus foi feito à minha imagem e semelhança. Então, eu chego na igreja e eu falo assim: ó Senhor, está aqui todos os bens. Ó Senhor, estou semeando. Ó Senhor, estou fazendo um investimento aqui no seu fundo de ação. Num outro jogo de linguagem, a pessoa ela cria uma caricatura de Deus. Que na verdade é uma caricatura de si própria. Ela projeta o caráter dela em Deus. Uma caricatura de Deus que é uma projeção de si. Isso é alienação. Eu estou atribuindo um sentido para Deus diferente do significado real dele. Porque o Deus que eu acredito é um Deus real. É um Deus material, no sentido de que ele exerce forças materiais sobre o mundo. Que eu é que devo me influenciar por ele. Deus se revela para mim, ele fala o que ele quer, ele se apresenta para mim e de repente eu começo a determinar para Deus o que eu vou dar de oferta para ele. É o pecado de Caim, gente. Aí de repente eu chego na igreja e falo assim: ó Senhor, eu vou semear aqui, eu estou fazendo um plano, então daí eu faço um pacto com Deus. Eu faço um pacto com Deus. E a figura do pacto, tomar cuidado com a forma como a gente aborda ela. Quem diz que Deus quer isso que você está oferecendo? Percebe? Eu faço um pacto com Deus, eu falo assim: ó Senhor, você me pede 10, mas eu vou te dar 20. Mas você tem que me dar 20, você tem que me dar uma coisa. Só que em troca eu vou esperar alguma coisa, Senhor, porque você sabe como é, né? Uma mão lava a outra. Então agora eu começo a barganhar com Deus. Isso é uma religiosidade alienada. Eu posso ser alienado na busca do consumismo, que foi aquilo que falou na lição passada. Agora eu estou tentando trazer mais a questão da teologia da prosperidade. Mas vamos falar de consumismo. Eu consumo coisas porque eu preciso saciar necessidades, beleza? Só um detalhe para não ficar dúvida: ninguém está falando contra aquele pacto. Eu dou 10% de dízimo, eu dou 5, 7 de oferta. Por gratidão a Deus. Não é nada isso. Aí que tá. Se o pacto é por gratidão. Se eu estou fazendo pacto com uma aplicação financeira, meu amigo. Na verdade, se você olhar o subtítulo da lição desse trimestre, é Motivos do Coração. Que acho que é isso que importa. Né? Sim. Então esse pacto é por gratidão e não para comprar Deus. Não estou falando que você não tem que ser pactuante, mas eu posso falar o seguinte para ti. Deus se alegra do seu pacto, Deus se alegra de você sem pacto, Deus se alegra da sua fidelidade. Mas é que Deus se alegra do seu pertencimento, Deus não precisa do seu dinheiro. A finalidade do pacto é que é o grande problema. Se você faz um pacto com a finalidade de comprar Deus, ó Deus, eu vou te dar 7, 10, sei lá quanto por cento. Mas eu quero o mesmo sucesso que eu vi lá no Provar e Ver. Isso, então aí já está errada a coisa. É o sentido. Agora, não, o Senhor foi bom demais para mim esse mês, eu quero dar 10% de oferta. Não tem problema nenhum. Coração, né? Motivo do coração. Sim, de forma nenhuma. As ofertas eram dadas no templo em Israel assim também. A gente tem situações, eu acho lindas essas situações em Levítico, por exemplo, quando estão edificando o templo, em que o Moisés precisa falar assim: gente, para de trazer oferta, porque já não tem mais onde guardar, está cheio de oferta, vamos parar um pouco, por favor. A gratidão do povo era muita. E não era uma oferta que o povo dava esperando receber algo em troca, era uma oferta que o povo dava porque tinha sido liberto do cativeiro egípcio, tinha sido liberto do pecado, tinha visto o maná cair do céu, e agora eles queriam devolver para Deus. Então, isso não é alienante. Por fim, o consumismo. Lembra aquilo que eu falei, a diferença entre consumo e consumismo. Quando eu tenho uma necessidade real e eu vou saciar essa necessidade comprando mercadorias no mercado, ok, isso faz parte das relações da nossa sociedade hoje, é assim que a coisa funciona. Não tem como a gente produzir todas as nossas mercadorias. Ninguém está falando que você vai sair do mercado, vai morar no meio do mato agora comendo bambu que nem urso panda. Não é isso que você vai fazer. Agora, quando eu transformo o ato de consumir numa necessidade, quando eu separo o significado de consumir para saciar uma necessidade, e esse deveria ser o sentido, e atribuo para esse sentido um significado de realização pessoal, de ser mais que os outros, de me identificar como ser humano, como pessoa na medida em que eu compro. Gente, se a gente reduz a nossa existência, a nossa condição de comprar, se a gente reduz a nossa existência à posição de consumidor, a vida se torna muito medíocre, né? Exato. E agora, nos últimos minutos que nos restam, nós vamos trazer aqui os três textos, né, que a lição de quinta-feira apresenta: Atos 24, Gálatas 5 e também 2 Pedro 1. Nós vamos só expandir um pouco mais, né, Ricardo? Fazer alguns comentários sobre a relação desses textos com o nosso tempo. A gente falou também aqui, a gente está falando aqui de gratidão, né? E primeiro eu vou falar de Atos, que não tem muito a ver com o raciocínio que eu pretendo desenvolver. Atos 24, o que acontece em Atos 24? A gente tem
Paulo estava preso. E Félix, né, que tinha o poder de tirar de lá, ficava chamando Paulo. Vem cá, Paulo. Esperando o quê? Esperando... Félix era integrante da Lava Jato, né? Não da investigação, né? Ele estava sendo investigado. Ele estava esperando suborno para soltar Paulo, para liberar Paulo. Ou talvez fosse um juiz corrupto, né? E a gente pode deduzir aqui, a gente até comentou antes, mas da onde que Paulo ia tirar esse dinheiro? Da caixinha da coleta que tinham feito lá na Macedônia. Da caixinha da coleta. Então, provavelmente, talvez, né, Félix, que ele estava esperando suborno, isso está no texto, né? Mas a gente pode deduzir que estava de olho na coleta. Estava de olho no dinheirinho da coleta. Agora vamos lá, daí Gálatas 22, a gente falou aqui em gratidão. A gente falou aqui de gratidão. A gente também não pode associar, vamos dizer assim, gente, dízimo é devolvido, tá? 10% é devolvido, não é dado. Oferta é que você dá. Aí, e a gente está falando aqui, você dá por quê? Você dá por gratidão. Agora tem um outro fatorzinho que a gente tem que agregar aí. Gratidão de quê? Gratidão só porque você recebeu o dinheiro? Isso, gratidão pela bênção material apenas? Isso. Gente, o dinheiro é o que menos Deus dá pra gente. Então aqui a gente vai em Gálatas 22, a gente vê aqui fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Deus muda o caráter. Então o fruto do Espírito é uma mudança de caráter. A gratidão, no caso aqui, é por isso também. Por essa, não que você não deva ter gratidão por algum benefício financeiro, afinal de contas. Alguma conquista que você comprou. Minha prata e meu é o ouro. Mas, se você pensa em gratidão só por isso... Esquece o ar que respira. O tesouro que você realmente deve guardar no celeiro que é o seu coração, é a gratidão por esses frutos do Espírito, por esse caráter renovado. Legal. A gente tem lá em 2 Pedro, né? Agregue a sua fé, virtude, agregue a virtude, ciência, agrega a ciência, temperança, paciência, piedade, e o amor, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Então, a maior de todos os motivos pelo qual nós devemos ter a gratidão, não só pelos bens materiais, não só pela salvação, não só pelo sacrifício feito por Cristo na cruz, onde ele cumpre a Torá das obras, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, cumpre por nós a Torá das obras, resta a nós agora a Torá da fé, mas a gratidão é em função disso. Agora nós podemos agregar à nossa fé todas essas virtudes que é o que Pedro e que Paulo falam aqui. Bom, pessoal, o apelo que fica dessa lição é para que você então busca o verdadeiro significado e não deixe se guiar pelos sentidos que você dá às coisas. Se você está na igreja, qual o significado da igreja, o significado da mensagem da salvação na sua vida? E se você por acaso foi contaminado, como nós somos contaminados aí pela mídia e por toda essa sociedade aí corrompida. Se estamos vivendo numa ideologia, né? Então que você reflita e ajude os seus alunos, no sábado, durante a passagem da lição, que eles reflitam. Qual é o sentido, os sentidos errados que eles estão dando a certas figuras da religião e que eles busquem também o verdadeiro significado. E o verdadeiro significado, com certeza, está no estudo sincero, na busca sincera da palavra de Deus. Pessoal, nosso abraço. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aí para você receber os alertas. Se você curtiu esse conteúdo, dê um joinha aí para ajudar a promover o vídeo no YouTube e compartilhe esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais para que outros possam refletir e, quem sabe, buscar o significado certo das coisas certas. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.